Pensa como eu estava com saudade de vir pregar para vocês. Era uma saudade aliviada, mas era saudade. Brincadeira. Muito bom esse tempo que eu tirei com a minha família. Semana passada nós passamos um tempo, aliás, semana passada. Tiramos um tempo muito precioso com os nossos pastores, pastor Sandro, pastor Bruno, e nós nos curtimos bastante. Pastor Bruno já está em Juazeiro do Norte. Esse domingo eu acredito que ele já pregou lá na igreja em Juazeiro e ele deixou um abraço carinhoso para vocês. Nosso querido pastor Sandro também. Domingo agora nós estivemos lá em Fortaleza com o pastor Eibe e é incrível como sempre que ele vê a gente, ele fala do quanto essa igreja está sendo conhecida, né, no Brasil por conta de toda a expansão que o Senhor tem permitido a gente viver como igreja e, obviamente, que isso é por causa de Deus fluindo na vida de vocês, por causa da permissão de Deus e do sim de cada um de vocês em se permitir ser esse agente de transformação. Nós estamos nesse tempo de jejum e eu queria te encorajar a você ser realmente intenso nos propósitos de jejum. A gente tem tido o privilégio de ver e ouvir tantos milagres, maravilhas que Deus tem feito e eu creio que Ele quer fazer ainda mais, muito mais. Por isso que nós temos declarado por esses dias a expansão de salvação aqui na nossa cidade de Itapipoca. E eu queria agradecer a todos que servem com tanta excelência nessa igreja. Agora, mais cedo, antes do Tadel, nós estávamos em uma reunião com os líderes de ministério, líderes de células, setor, supervisores, e nós conversamos bastante sobre o crescimento dessa igreja e como nós precisamos estar preparados para o que ainda está por vir. Nós temos vivido muitos avanços e, obviamente, que as células, elas são esse ambiente para acolher todos essas vidas que o Senhor tem acrescentado no nosso meio e tudo isso nós rendemos gratidão ao Senhor porque Ele tem cuidado de cada líder de célula, de cada supervisor, de cada discipulador. E, não menos importante, nós também temos vivido avanços significativos na estrutura da nossa igreja. Essa semana nós iniciamos a substituição dessas telhas aí, desse degrau para trás, porque já eram bem antigas e já estavam com muito ferrugem. Nós vamos iniciar a quadra invernosa aí e quem não se prepara para o futuro pega de surpresa, não é verdade? Nós estamos também muito felizes com o avanço da coberta do espaço do playground, dos brinquedos das crianças ali, também em preparação ao tempo da quadra invernosa, para que a gente possa ter, para os nossos pequenos, um ambiente acolhedor na nossa igreja, mesmo debaixo de chuva, não é verdade? Então, eu queria agradecer a generosidade de todos vocês e declarar que o Senhor possa suprir sempre as suas necessidades e sempre transbordar das suas bênçãos na vida de cada um de vocês. Muito obrigado pelo carinho de cada um com essa querida igreja. Amém? E eu também queria agradecer todos os nossos discípulos que assumem a condução dos trabalhos nessa igreja, na nossa ausência. E eu fico só olhando ali pelas câmeras, vendo todo mundo envolvido, ativo. É lindo demais a gente ver tudo isso acontecer. Amém? Eu queria ler, antes de entrar na palavra, um versículo que eu queria te encorajar a sempre declarar, especialmente o final desse versículo sobre a sua vida. Se puder colocar no telão aí, Hebreus capítulo 2, verso 14, que diz assim: portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele, semelhantemente, participou das mesmas coisas. Olha só. Para quê? Para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Eu sei que você tem dito sempre que o diabo é um derrotado. E eu trouxe esse versículo para você ter essa certeza, que o diabo é
um derrotado. Amém? Você pode declarar isso? Diga assim: o diabo é um derrotado. E assim, eu espero que você concorde comigo, mas é incrível como os noticiários de hoje exploram de forma muito severa a desgraça. A gente começa, se a gente for fazer esse olhar analítico e crítico, a gente vai ver que a imprensa, ela é apaixonada por ela mesma, né? Uma imprensa que realmente só fala coisas ruins, coisas sanguinolentas, destruição, fazendo com que as pessoas, elas acreditem que o mundo é ruim, as pessoas acreditem que a vida não vale a pena ser vivida, que o futuro da humanidade está condenado, levando as pessoas a terem um olhar pessimista sobre as coisas e as circunstâncias, sabe? Um olhar negativo. E isso é muito perigoso, porque a gente acaba inconscientemente absorvendo essas desgraças e muitas vezes nós acabamos jogando a toalha, talvez pendurando a chuteira. Realmente não tem mais jeito para essa humanidade perdida, corrompida. De fato, não adianta querer insistir em fazer o certo, porque uma durinha só não faz verão. E sabe de uma coisa? Eu vou desistir. Quem pensa dessa forma, eu falo com muito carinho, não entendeu essa promessa que está lá em Hebreus 2,14. A realidade é que Satanás é um derrotado. Satanás, ele não tem poder sobre as nossas vidas. Nós não podemos acreditar nas mentiras do maligno. Essa vida com Jesus, na realidade, é uma maravilha. Amém? Então diga assim: essa vida com Jesus é maravilhosa. Então, diante disso, eu queria fazer uma pergunta para você. Quando você é encorajado a fazer algo para Deus, quando Deus te pede para fazer algo para Ele, como você tem respondido a esse chamado? Eu não posso, porque eu não consigo. Eu não sou capacitado. Eu não tenho estudos. Eu não tenho tempo. O meu trabalho demanda demais da minha vida. Como que tem sido a resposta da gente diante do chamado de Deus para nós? E a pergunta que eu queria fazer essa noite é: não consegue ou não quer? Não consegue ou não quer? A gente sempre costuma repetir aqui que quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. É ou não é? É. E sabe que a Bíblia, ela é recheada de pessoas que deram muitas desculpas esfarrapadas para fugir do propósito de Deus para as suas vidas? Eu queria ler com vocês, lá em Êxodo capítulo 3, a partir do verso 1. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queimou? Eu vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Assim como Moisés,
Quantos aqui estão disponíveis para o Senhor? Glória a Deus. E você está disponível porque você está em meio a uma igreja que estimula o servir, estimula o voluntariado, estimula e acredita que todos quanto queiram ser um canal de Deus e dependam dele, pode sim amar e cuidar de vidas? Ou você está disponível para Deus porque você tem revelação que Deus tem algo grandioso para a sua vida? Às vezes a gente tem uma tendência de achar que a idolatria só tem a ver com idolatrar imagens de escultura. Não, não. Às vezes você pode estar vivendo uma idolatria dentro da igreja que não tem imagens de escultura. Você pode idolatrar o seu líder, talvez você pode idolatrar um determinado padrão de comportamento. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós não podemos fazer as coisas de forma automática, sem compreender os porquês. Sabe por quê? Porque você pode acabar se tornando uma pessoa religiosa, no sentido de sair do verdadeiro propósito do cristianismo e viver um simples padrão de religiosidade. Ah, eu vou para a célula porque tem que ir. Ah, eu vou para o Tadel porque, tu sabe, né? A gente tem que ir. Não, você tem que entender os propósitos das coisas. Agora, eu queria que você fosse bem honesto com você mesmo. Mesmo você declarando que está disponível para Deus, você é alguém que, de vez em quando, dá desculpas para não fazer a obra de Deus? Qual o tipo de desculpa padrão que você tem na ponta da língua para, eventualmente, se negar de fazer algo para o Senhor? Olha só o comportamento de Moisés. Êxodo capítulo 3, verso 7. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. E sei quanto eles estão sofrendo. Moisés, ele tem uma missão. Deus direcionou Moisés para uma missão. Deus ouviu o clamor daquele povo e Deus levanta Moisés para um propósito, para algo nobre, para uma ação sublime, para salvar um povo de um tempo de opressão. Moisés, ele era um privilegiado. Deus confiou essa missão a Moisés. O Senhor chamou Moisés para uma missão que era a resposta de oração para aquele povo que sofria. Você se vê como resposta de oração para um povo oprimido que está lá fora, clamando por algo que nem eles mesmos sabem? Você crê que você é a resposta de oração para muitas pessoas que estão lá fora? Assim como Moisés, nós estamos vivendo em um mundo que está agonizando. Domingo o Jarder trouxe uma mensagem aqui, que eu já ouvi 2 vezes. E ele tratou sobre o grito da alma perdida. Mesmo em silêncio, as pessoas gritam, as pessoas clamam. E Deus está nos chamando, assim como Moisés, para ir, para ser esse instrumento dele, para ser esse canal de Deus, para sermos resposta das orações desses perdidos que clamam. E a pergunta é: será
que nós temos ido de fato? Ou a gente tem usado desculpas, argumentos, nos apegado a um esforço de argumentos para justificar uma medíocre inércia que gera esse conforto da mesmice? Deus nos chama hoje para pregar o Evangelho, para fazer discípulos, para libertar o povo. Nós oramos por Itapipoca, nós temos declarado Itapipoca salvo e nós sabemos que Itapipoca já é de Jesus. Mas é necessário que a gente transborde, a gente vá além dessas quatro paredes. Que privilégio nós temos. Moisés era privilegiado, sim ou não? Sim. Uma nobre missão Moisés tinha. E com a gente não é diferente. Nós temos essa nobre missão. Agora, nós temos assumido essa postura, precisamos estar vigilantes para que a gente não venha fugir dessa missão. Então, você tem usado desculpas de vez em quando? Moisés, olha só, no versículo 10, desse capítulo 3 diz assim a palavra de Deus: vá, pois, agora. Eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? Nós cremos que servimos a um Deus, como nós cantamos aqui, que é muito mais alto do que qualquer trono, um Deus que é poderoso, um Deus que opera milagres e maravilhas, um Deus que enviou o seu próprio Espírito para ser um com o nosso Espírito. E quantas vezes, assim como Moisés, nós nos vemos incapazes, inertes, com pensamentos pequenos. Quantas vezes? Cuidado com esse espírito de covardia. Esse espírito de covardia atrai a incredulidade, atrai a falta de dependência de Deus. Quantos de nós temos uma tendência de ser autossuficientes? Achando que conseguimos as coisas na força do braço, no poder do grito. Quantos de nós, antes até mesmo de orar ao Senhor, nós nos encontramos agitados, porque queremos ter o controle de tudo. Deus, ele teve que convencer Moisés. Lá no verso 12 ele diz assim: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse momento. Aí sabe o que é que Moisés faz? Ao invés dele dizer: perdão, Senhor, eu reconheço que eu não estou assumindo essa identidade de teu filho, de depender do Senhor. Eu reconheço que eu estava querendo ir com a força do meu braço. Ao invés de Moisés dizer isso, olha o que foi que Moisés respondeu, Êxodo 4, verso 1. E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não apareceu a você? Nós sempre vamos ter essa inclinação às desculpas. Primeiro ele não se via capaz. Depois diz: Deus diz, eu vou com você, você não vai só, eu estarei com você, está aqui a confirmação. E ele olha e diz: e se ainda assim o povo não acreditar? É incrível como quando não nos vemos como Deus nos vê, a gente fica com medo, nos falta confiança, a gente fica inseguro. Deus, ele teve que transformar uma vara
que estava na mão de Moisés em uma serpente, para que ele pudesse ser convencido. Mesmo assim, olha o que Moisés diz no verso 10. Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Rapaz, se Deus, ainda bem que Deus não é como a gente. Porque às vezes a gente, basta um não para a gente desistir. E Deus está ali buscando convencer Moisés de algo que já é dele. O Todo-Poderoso, ele te dá uma procuração para você usar o poder dele para salvar o povo dele, e a pessoa resiste. Olha o que Deus disse no versos 11 e 12. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Para toda desculpa de Moisés, Deus tinha algo da parte dele para Moisés. E aí, nessa hora, Moisés entende que ele não está só. Foi isso que aconteceu com Moisés. Nessa hora, Moisés olha e diz: ah, sim, agora eu vou fazer o que precisa ser feito, porque eu entendi que o Senhor está comigo. Foi assim que Moisés fez? Olha o que foi que respondeu Moisés no verso 12. Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Rapaz, Moisés estava só retardando o propósito de Deus na vida dele. E eu queria trazer essa reflexão hoje para nós. O que te impede de avançar no propósito divino? O que te impede? Você não avança porque você não consegue? Ou de fato é porque você não quer? Você não quer abrir mão de algo que é muito importante para você e que você sabe que a partir do momento que assumir essa condição, você vai ter que renunciar a certas coisas. O que te impede? Você não consegue ou você realmente não quer? Eu lembro que eu resistia ao chamado de Deus para a minha vida. Quando a nossa liderança chegava e dizia: Anderson, você é um pastor, eu retrucava. Eu dizia: não, isso é loucura, isso não faz sentido. Eu começava a justificar. E eu tentava mostrar para Deus que ele estava errado, que ele tinha feito uma péssima escolha, que eu não era a pessoa adequada. Eu imaginava meus líderes, eles não estão ouvindo Deus direito. E eu não conseguia imaginar que Deus chamaria alguém como eu para ser pastor. Um cara que tinha muitas limitações, graves defeitos. Um cara que tinha um currículo manchado. E eu usava desculpas, protelando, adiando. Pastor Bruno, eu dizia: pastor, tanta gente santa por aí, mas tu vem logo dizer que eu é que você é o pastor. Tanta gente boa aí. O senhor sabe que eu já fiz coisas que me desqualificam. O senhor sabe que eu já falhei tanto. E eu retardando os processos de Deus na minha vida. E sabe, queridos, de vez em quando eu me pego
pensando sobre essas coisas. Vez em quando o inimigo, ele quer trazer na minha memória coisas que eu fiz. E que não avalizam aquilo que eu prego hoje. E nós precisamos assumir essa postura de que Satanás é um derrotado e que não há mais condenação contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós não podemos aceitar desculpas. Existe um mundo inteiro que clama por pessoas assim, cheia de falhas, cheias de manchas no seu currículo, cheias de deficiências. Mas que se elas se verem como Deus a vê, Deus pode usar a sua vida para tirar pessoas do deserto, para remover pessoas do lamaçal do pecado, para, de fato, trazer transformação de vida nessa geração que tem bebido muito dessa fonte manchada de imundícias, de notícias tristes, sanguinolentas, de desgraças. Por que não a gente se unir de forma ainda mais intencional para levar esse amor que nos alcançou para aqueles que estão lá fora? Sabe, o Senhor, Ele está nos levantando aqui em Itapipoca para fazer algo extraordinário nessa cidade. Quando Moisés recebeu o chamado de Deus, ele usou um monte de justificativas. E eu vim aqui essa noite para te dizer, não se permita ser influenciado, não se permita acreditar nessas justificativas que têm te impedido de avançar ainda mais. Tudo que você fez até aqui é importante. Tudo que você viveu aqui, até aqui, é importante. Mas eu quero dizer para você que não é suficiente. Deus ainda tem grandes coisas para as nossas vidas. E eu creio que juntos nós vamos não somente ganhar essa cidade para Jesus, mas nós vamos cuidar bem de todas as vidas que o Senhor confiar a cada um de nós aqui. Você recebe em nome de Jesus. Dê para Ele uma bem forte salva de palmas. Aleluia. Glória a Deus.